Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama. Dai-me um gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua vontade divina, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tens de direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça, e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, a tua divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer, e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, Fide. De Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, a vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. É o volume 19, trecho 15. A criação e a Mãe Celestial são os exemplares mais perfeitos do viver no divino querer. A Virgem superou a todos no sofrer. Nesse trecho, do volume 15, do estudo 15 da Escolinha da Divina Vontade, eu falei já sobre a parte da criação, da mãe, a criação. Ele vai falar aqui da criação e da Mãe Celestial ser um exemplo perfeito do viver na divina vontade, um modelo perfeito, né? Aí agora ele vai falar da Mãe Celestial. Falou da criação, agora a parte da Mãe Celestial. Eu vou ler para não ficar, senão vai ficar estranho, eu não vou conseguir. A Luísa fala: meu doce Jesus, quando fala de seu querer, une quase sempre a soberana rainha do céu, ou a criação, ou bem a criação. Parece que se deleita tanto de falar de uma ou da outra, que vai buscando ocasiões, pretextos, reencontros para manifestar o que faz sua santíssima vontade, tanto na mãe como na criação. Então, toda vez que ele vai falar da divina vontade, a Luísa está falando assim, toda vez que ele vai falar da divina vontade, ele fala da mãe dele ou da criação. Ele gosta tanto de falar da mãe dele, da criação, que ele busca ocasião para falar disso, para manifestar o que a vontade dele fez na Mãe Celestial e na criação. Mas não é porque ele, assim, não é o motivo real que ele fala isso. Ele sempre fala da criação e da mãe dele, é porque a mãe dele e a criação são exemplares perfeitos de vida na divina vontade. São exemplares perfeitos. Então, para a gente entender o que é viver na divina vontade, ele fala da mãe dele, que viveu plenamente, integralmente, ter sempre a vontade íntegra, a vontade divina íntegra na alma dela, e a criação, que estão plenamente, tem a vida palpitante da divina vontade. Por isso que ele fala, para deixar como exemplo, para a gente conseguir entender o que é a vida na divina vontade. Esse é o motivo que ele fala tanto. Aí ele fala: minha filha, se faço isso, tenho fortes razões para fazê-lo. Não é porque eu gosto. Não é assim, né? Porque eu falo da minha mãe, porque minha mãe, eu gosto da minha mãe, eu gosto de falar dela. Não é só isso. Ele tem fortes razões para fazer isso, para sempre estar falando da mãe dele e da criação.
Por quê? Você deve saber que minha vontade, somente na criação, e minha mãe sempre foi íntegra e teve livre seu campo de ação, porque são os exemplares de onde a minha vontade reina. Íntegra e tem seu livre campo de ação. Vou falar delas, então. Vou falar da criação e da minha mãe. Agora, devendo chamar-te a viver em meu querer como uma delas, devia propor-te como exemplo, como uma imagem a qual tu deves imitar, para facilitar, né? Como que a gente vai conseguir viver sem saber como é? É um exemplo de vida na divina vontade. Assim, para poder fazer coisas grandes, de maneira que todos possam receber daquele bem, a menos que não o queiram, a primeira coisa é que minha vontade deve operar integralmente na alma. Para fazer coisas grandes, para fazer o bem para todos. A primeira coisa, para acontecer um bem universal, acontece a criação, é um bem universal. A redenção é um bem universal. A santificação é um bem universal, onde todos podem tomar desse bem, todos podem receber esse bem. Todos. Mas para fazer isso, para acontecer isso, a vontade divina deve reinar integralmente na alma, para ela fazer o bem a todos. A Nossa Senhora só pôde fazer o bem a todos, ser a depositária de todos os frutos da redenção. Ser a mãe de Deus, portar Deus, né? Portar Deus para todas as criaturas, porque ela tinha a vontade divina íntegra na alma dela. Olha a criação, como minha vontade está íntegra nela, e porque ela está íntegra, a criação está em seu posto e contém a plenitude daquele bem com o qual foi criada. E por isso se mantém sempre nova, nobre, pura, fresca, e pode participar a todos o bem que possui. A criação só tem esse bem, não esgota os bens da criação, porque a divina vontade está íntegra. Não esgota os bens, se eu não pensar, a luz do sol não esgota, por quê? Porque a divina vontade que é a alma da criação, e ela que é a fonte de todos os bens. Se a fonte está, né, se a fonte da vida está no sol, ele nunca vai parar de brilhar. A fonte da vida está na água, ela nunca vai parar de fazer o papel dela, que é milhares de funções que a água tem. Hidratar, refrescar, manter a vida dos seres humanos, do corpo humano, da terra, dos animais, das plantas. Ela só consegue fazer isso, ser isso, por causa que ela tem a fonte da vida. Ela é viva porque ela tem a fonte da vida, que é a divina vontade. E tudo mais. E para os seres humanos a mesma coisa. Se você só consegue doar, fazer o bem de forma universal se tiver a fonte do bem na sua alma, que é Deus, que é a divina vontade, que é a vontade dele. Olha a criação, como minha vontade está íntegra, já li isso aqui, contém a plenitude daquele bem com a qual foi criada, e por isso se mantém sempre nova, nobre, pura, fresca, e pode participar a todos o bem que possui. Mas o belo é que enquanto se dá a todos, ela nada perde, está sempre tal como foi criada por Deus. O sol nunca perde o brilho, porque ele tem tem 6.000 anos que ele está brilhando, iluminando a terra. Ele nunca perde seu brilho, ele sempre está doando e não perde nada. Não perde por doar. Nós não perdemos nada por vivermos assim, no propósito e doando tudo que a gente tem, vivendo o propósito para o qual fomos criados. Não, a gente não perde. Você não perde, por exemplo, o amor. Quando você ama. A gente tem na divina vontade a fonte do amor. Você pode amar à vontade, nunca vai acabar o amor. Você nunca vai cansar de amar, tipo assim, nossa, eu já amei demais, eu não tenho mais amor para dar. Acabou o amor.
acabou o amor, porque não tem mais. Não consigo mais amar, porque eu já amei tudo que eu... Tipo, eu tinha um estoque, como se fosse assim, você tem um estoque de amor. Um estoque de amor. Então, esse estoque vai acabar, vai zerando, igual uma água num copo que vai derramando. Aí vai chegar um momento que vai acabar. O amor não é assim. As fontes, o bem, a divina vontade na nossa alma não é um estoque de amor, é uma fonte de amor. Nunca você vai, tipo, aí por exemplo, você perdoa, sempre perdoa. Aí eu tenho um estoque de perdão, eu perdoo, eu tenho 3 perdão por dia para dar para as pessoas. Quando acabar esses 3, não tem mais perdão, acabou, não tem mais. Não, você tem a fonte do perdão, do amor, da misericórdia, dos atributos de Deus. É a fonte, não acaba. Sempre tem mais, tem mais, tem mais, tem mais, tem mais. Tem o conhecimento. Eu tenho hoje 3 coisas que eu... três informações para passar hoje para a humanidade. Só 3. Quando eu passar essas 3, acabou. Não acaba. Você não vai perder. Fonte. Fonte não é a mesma coisa que estoque. Não, o estoque acaba. A fonte não acaba. Que coisa perdeu o sol com dar tanta luz e calor à terra? Nada. O que é que o céu azul perdeu por estar espalhado na atmosfera, na terra, por produzir tantas e tão variadas plantas? E assim de todas as coisas criadas por mim. Oh, como a criação exalta em modo admirável aquele ditado que dizem de mim. É sempre antigo e sempre novo. A criação também é sempre antiga e sempre nova. Como a criação exalta em modo admirável aquele ditado que dizem de mim. Nós temos, como filhos de Deus, é a mesma coisa que a criação. Ele falou, como a criação exalta em modo admirável aquilo que dizem de mim, como ela exalta meus atributos. Ela é sempre antiga e sempre nova. Eu sou sempre antigo e sempre novo. Sou fonte. E a criação também é fonte. E nós também temos como filhos de Deus exaltar de modo admirável o que dizem de Deus. Deus, por exemplo, Deus é misericórdia. Nós, como filhos dele, devemos também tipo assim, deve-se falar de nós, dos filhos de Deus, o que se fala de Deus. Deus é misericórdia. Os filhos dele também é misericórdia. O filho reflete o pai. O filho reflete o pai. Deus é justo. Deus é sabedoria, justiça, amor, verdade, vida, doação. Você também, como filho dele, deve ser um pequeno Deus e refletir as características dele. É uma desonra, é uma desonra. Os filhos de Deus não serem como Deus. E aí eu que estava falando, eu lembrei disso porque eu estava ouvindo de Daval Torta, o capítulo 635, é Jesus falando para os apóstolos que vocês não sejam causa de escândalo para os pagãos, para os gentios. Porque eles sem religião, tem muitos que são justos, que são bons, que são justos, que têm algo são naturalmente justos, não conhecem a lei, não me conhecem, não conhecem os mandamentos, não conhecem a minha verdade, a minha doutrina, e são justos, são pessoas boas, não fazem o mal. Não, por exemplo, tem a lei de Deus, honrar pai e mãe, mas tem uma pessoa que nunca ouviu falar desse mandamento, não é cristão, não é católico, não conhece Jesus, nada, não conhece a lei, não segue religião nenhuma, e honra o pai, e honra a mãe, não, ele acha justo,
honrar quem deu a vida, honrar quem deu a vida e ele não professa nenhuma fé. E aí agora já tem um cristão que professa a fé, que fala que é cristão e conhece os mandamentos, conhece a vontade de Deus, que é que a gente honre nosso pai, ame nosso pai, respeite nosso pai. E aí esse que fala, que conhece, desonra o pai. É um escândalo. Para um... Como assim você fala que é cristão e faz isso com a sua mãe? Nossa, então assim, não entendo como que pensa num ateu, gente. Pensa num ateu. Tem um exemplo de uma pessoa que ela fala isso. Ela é ateu. Ela fala, eu não creio em nada. Eu não creio que Deus existe. Eu não creio em Deus. Eu não tenho religião. Mas eu fico muito admirada. Ela fala desse jeito. Eu fico muito espantada assim com o comportamento de quem crê e fala que crê. Nossa, você fala que crê em Deus e fala que Deus é amor, que Deus é misericórdia, perdão. E você faz isso e você se comporta desse jeito. Você é fofoqueira, fala mal dos outros, tenta prejudicar as pessoas, levanta falso testemunho, fica fazendo fofoca, intriga, falando mal das pessoas pelas costas. E você acredita em Deus? E você fala que acredita, você vai para a igreja, ouve o padre falando, pregando o evangelho, falando de Deus e tudo, e você não faz nada do que ele fala? Você não tipo assim, ela fica assim, nossa, então... Aí ela não... Ela fala... Tipo assim, aí esse é um elemento para poder confirmar isso. Realmente eu continuo não acreditando em Deus, porque a própria pessoa que fala que acredita e que está na igreja todo dia, que eu vejo ela falando que vai para a igreja todo dia, ela não muda. Ela não acredita também. Ela também não acredita, porque se ela acreditasse, ela ia ouvir a palavra de Deus, ela ia ouvir o que Deus fala, ela ia, todo dia ela lê a Bíblia, e ela não acredita no que ela está lendo, porque ela lê e lá está escrito, não levantar falso testemunho, fala da... Ela sabe disso, ela não acredita, por exemplo, ela não segue a Bíblia, ela acha que a Bíblia foi inspirada pelo Espírito Santo, que é a palavra de Deus, ela não acredita nisso. Ela não acredita. Mas ela fala assim, mas ela sabe o que está escrito lá. Porque a palavra de Deus é proclamada aos 4 cantos. Ela vê na internet, vê as pessoas falando. Ela não acredita, mas ela sabe. O que fala-se da língua lá na Bíblia? O mal da língua e tudo. De falar, não falar mal das pessoas, não levantar. Ela conhece os mandamentos, ela já ouviu falar. Não levantar falso testemunho. Então, assim, a pessoa está lendo isso, ela não acredita no que ela também não acredita. Porque ela não faz o que está escrito. Ela não acredita. Então, assim, é um escândalo. Aí foi no estudo da Valtorta, Jesus estava, um exemplo, Jesus explicando, né, um exemplo. Uma esposa que está indo para a igreja todo dia e ela quer convencer o esposo aí também. A começar a seguir ela. Aí ele vai, e ele é ateu, ele fala, não acredita em nada. Aí ele vê ele vê um padre, um sacerdote, fazendo algo errado, um escândalo, algo muito errado. Ele vê com os próprios olhos. Ele vai chegar em casa e vai falar para a esposa, você não vai mais para a igreja. Porque eu vi o padre, sei lá o que... vamos pensar assim, um exemplo, né? Ele é viciado em álcool.
A esposa fica rezando para ele ir para a igreja, fala para ele parar de beber, que não pode beber, não sei o quê, para ele começar a seguir a Deus e ir para a igreja. Aí ele sai de casa para beber. Encontra e vê o padre comprando cerveja no barzinho. Sei lá, um exemplo. Ele vai chegar em casa e falar assim: eu não vou parar de beber e eu não quero mais que você vá para a igreja, porque o padre está falando que não pode beber, mas ele mesmo bebe. Ou então, gente, é o que aconteceu esses dias, um exemplo assim, real. Ou ele vê o padre que não é muito assim contra a bebida. A minha mãe foi numa reunião de coordenação de associação lá em Minas, que ela é presidente. E aí ia ter uma festa de São Vicente. Ia ter uma festa de São Vicente e aí ela estava em votação para ver se tinha ou não bebida. E nessa reunião estavam várias pessoas da igreja, inclusive o padre. E ela disse que ela foi a única a levantar a mão e ser contra vender bebida na festa da igreja. Então, aí ela ficou muito sofrendo demais por causa disso. Ela falou: ninguém se importa, Michele, nem ele se importa, ele não se importa de vender bebida. Como que as pessoas vão sair da missa e depois vão para a festa da igreja e vão beber cerveja? Vão sair da missa, vão comungar, vão receber a comunhão, a Eucaristia. E ninguém se importa com isso, nem o padre. Então ela ficou escandalizada. E se fosse um ateu? Se fosse uma pessoa também que também ficaria pior ainda. Então a criação exalta o que se dizem de Deus. Por exemplo, o que se diz de Jesus? A pureza dele, a castidade, a pureza. Aí os filhos dele têm que imitar, têm que exaltar também tudo que ele é. Aí quando vê, por exemplo, escândalos de pedofilia na igreja, meu Deus, não exalta as qualidades de Deus. Escandaliza, porque tipo assim, os próprios cristãos não acreditam, não seguem o que o mestre fala, o que Jesus é. Eles não seguem. Então é um escândalo. Assim minha vontade na criação é centro de vida, é plenitude de bem, é ordem, harmonia. Todas as coisas as tem no posto querido por ela. Onde você poderá encontrar um exemplo mais belo, uma imagem mais perfeita de viver em meu querer, senão na criação? Por isso eu te chamo a viver no meio das coisas criadas como irmã delas, imitando elas, as coisas criadas, a fim de que aprendas a viver no supremo querer, para poder estar também tu no lugar querido por mim, para poder encerrar em ti a plenitude do bem que meu querer quer encerrar em ti, a fim de que quem quiser possa tomar daquele bem. E como tu estás dotada de razão, deves superar as coisas criadas, e corresponder ao seu Criador em amor e glória por cada coisa criada, como se todas estivessem dotadas de razão. Assim que serás a provedora de toda a criação, e ela te servirá de espelho onde te olhar para poder copiar o viver meu querer, a fim de que não te separes de teu posto. Te servirá de guia e te fará de mestra, dando-te as lições mais altas e perfeitas sobre o viver meu querer. Beleza, eu tinha feito a meditação até aqui. Aí agora ele vai falar da Mãe Celestial, mas é que supera a todos, é minha Mãe Celestial. Ela é o novo céu, é o sol mais fulgurante, é a lua mais brilhante, é a terra mais florida. Tudo encerra todos os bens.
que o que Deus é por natureza, ela é por graça. Encerra em si todos os bens, todos. E se cada coisa criada encerra a plenitude de seu bem recebido por Deus, cada coisa criada encerra a plenitude de seu bem recebido por Deus. Por exemplo, que bem que a água recebeu de Deus. Os elementos que a água recebeu de Deus, tipo assim, que bem que a água faz, que potências ela tem, que funções ela tem. Então ela recebeu isso de Deus. As funções que a água tem de hidratar o nosso corpo, de ser a 70% se eu falar besteira, o número, não sei exatamente, né? 70%, eu não sei nada de biologia, mas tipo assim, 70% do nosso corpo é formado por água. Então a água tem esse bem de participar de todos os processos do nosso corpo, na digestão. A água está no nosso cérebro, a água está em toda a nossa pele, a água está nos nossos olhos, a água está em todo o nosso corpo. Então ela tem uma função importantíssima no corpo humano. 70% do nosso corpo é água. É água. Então, ela é importantíssima para o corpo. 70%, aí eu não lembro, é esse número que eu não sei, 70% da terra, água salgada, água doce. Então ela tem uma importância muito grande, ela tem um papel muito importante, fundamental na conservação da vida, na criação. Então ela tem esse bem que ela recebeu de Deus. E esse bem nunca acaba, a água nunca vai perder essa capacidade que ela tem, nunca vai perder esse posto dela de ser ser super abundante assim na criação, né? Ela tem um papel importantíssimo, ela é, toda a criação tem água. Em número assim por exemplo, de elementos, vamos pensar, tem girafas, quantas girafas tem no planeta? Não sei quantas, mas o número de girafas que tem no planeta Terra é bem pequeno assim. Mas o de água, não, água é 70%. A maior parte da terra, de tudo é água. Então ela recebeu esse bem de Deus e nunca acaba. Nunca acaba, porque ela tem a divina vontade. A divina vontade, que é a fonte da vida, está na criação. Então nunca vai acabar, nunca vai perder esse bem. O sol recebeu de Deus o bem de iluminar, de dar vida para a criação. Por exemplo, não tem como, não amadurece os frutos se não tiver o sol. Não tem ar na terra se não tiver o sol. Não tem, porque o que produz oxigênio para a gente respirar? Não tem oxigênio na terra se não tiver o sol. O sol participa de tudo. Não tem oxigênio, porque se não tem as plantas, não tem oxigênio, porque a planta ela respira gás carbônico, libera oxigênio para a gente respirar. E a planta precisa do sol para fazer fotossíntese. Então ele tem esse bem de conservar a vida humana. O sol recebeu esse bem de Deus, de conservar a vida humana. E nunca acaba, ele sempre está nesse posto, conservando a vida aqui na Terra, iluminando, aquecendo, e todos os elementos que ele tem, não sei falar tudo, é muita coisa. Não sei falar. Ele encerra essa plenitude. Ele encerra essa plenitude de bem, ele encerra a plenitude da luz. Ele tem a plenitude da luz. E ele recebeu esse poder de iluminar, de ter esses elementos. Ele recebeu esse poder de Deus. Então, se cada coisa criada encerra a plenitude de seu bem recebido por Deus, ele tem a plenitude da luz. Minha mãe encerra todos os bens juntos.
ela recebe, ela encerra todos os bens juntos. O sol, ele tem esse, você consegue listar os bens que ele tem. Não é infinito. Não é infinito. A água tem, o homem consegue catalogar todos os bens que o sol faz, mas Deus sabe, mas ele deu uma bens finitos. Ele não é tudo. O sol e a criação cada um tem sua finalidade ali, o bem, né, que faz. Mas a Nossa Senhora, ela não tem uma lista de bens. Ela tem todos os bens juntos. E não sabe nem falar direito, meu Pai do céu. Deus é o bem. Deus é o bem, Ele é tudo. Ela é tudo. Ele colocou nela o que Ele é por natureza. Ela encerra todos os bens juntos. Ela é novo céu, sol, lua, terra florida. Isso são os atributos, não é aquela um sol, não é o brilho dela, né? É as virtudes, os atributos de Deus que ela encerra. O sol, a criação, são reflexos dos atributos de Deus. O sol brilha, o sol, olha para você ver, o sol é a fonte da vida aqui na Terra. Ele mantém a vida na Terra. Mas tá vendo que o que é o sol, então? Mantém a vida na Terra. Quem mantém a vida na Terra, na verdade, é Deus. O sol é uma representação disso, entendeu? O sol é uma representação disso, de manutenção da vida, de iluminar, de aquecer, Só que isso é um reflexo dos atributos de Deus, porque quem realmente ilumina, aquece, mantém a vida é Deus. O sol é só uma figura do que Deus é. Então, só que aí ele encerra nele essa parte dos atributos de Deus. É como se fosse assim, ó, o sol ele é um representante de alguns atributos de Deus. O sol é um representante de alguns atributos de Deus. Ele reflete alguns atributos de Deus. A lua reflete alguns atributos de Deus, as flores, o céu. O céu reflete a beleza de Deus. Deus sempre está cobrindo tudo, né? Ele está sempre protegendo, ele é o Pai que protege tudo. Então o céu protege a terra, está em volta de toda a terra. Isso reflete um atributo de Deus, é uma figura. Tipo assim, se eu fosse desenhar Deus, eu desenharia a criação. Entenderam? Para fazer como se fosse assim, ó. Faz um desenho. Por exemplo, você fala para uma criança, faz um desenho da sua mãe. O que vem na sua mente quando você pensa na sua mãe? Aí a criança vai desenhar um coração. Minha mãe é puro amor. Então, quando eu penso na minha mãe, eu vou desenhar um coração. O coração não é a mãe, mas representa a mãe. A criação não é Deus, mas representa os atributos de Deus, as características de Deus. E cada coisa criada tem reflexo dos atributos de Deus. Agora, a Nossa Senhora, a Mãe Celestial, ela reflete todos os bens juntos. Entenderam? É complicado explicar, Senhor, me ajuda. Mas é isso, é assim. Ela é tudo. Ele colocou nela todos os atributos dele. E assim, a criação reflete os atributos de Deus. Só que ela cada uma reflete um atributo. A Nossa Senhora tem todos os atributos de Deus. Todos. Os bens, na verdade, são os atributos de Deus. É Deus, Ele é o bem. E ela reflete tudo, ela tem todos. Ela tem todos os atributos.
porque minha mãe encerra todos os bens juntos, porque dotada de razão e vivendo minha vontade íntegra nela, a plenitude da graça, da luz, da santidade crescia a cada instante. Por que ela tem a plenitude de tudo? Porque ela tem a vontade íntegra nela, a divina vontade íntegra nela. Quem faz tudo é a divina vontade. A criação, a redenção, a santificação é a divina vontade que é a autora de tudo. E ela tem a divina vontade íntegra nela. Então ela tem tudo. A plenitude da graça, da luz, da santidade. Quem que tem a plenitude da graça, da luz, da santidade? A divina vontade. E ela tem a divina vontade íntegra nela. Então ela vai ter a plenitude da graça, da luz, da santidade. Crescia a cada instante. Cada ato que fazia eram sóis. A divina vontade que fez o sol. A divina vontade foi Deus, falou, fiat, faça-se. O desejo dele criou o sol. Então, o desejo dele nele mesmo criou o sol, criou a lua, criou toda a criação, criou o ser humano. Agora, o desejo dele, a vontade dele numa criatura também vai fazer o que ele faz nele mesmo. Só que ele vai fazer na criatura, vai continuar sendo ele. Então, ele, quando age, cria o ser humano, cria sol, cria a lua. Agora, ele, em nós, na nossa alma, na alma da mãe dele, na nossa alma, na alma da Luiz, na alma de quem vive na divina vontade, ele vai fazer coisas também que são sol. Tá? Sol que ilumina. E tem esse bem. O sol é um bem. Então, tudo que Deus vai fazer através de nós vai ser um bem doado. Cada ato que fazia eram sóis, estrelas que meu querer formava nela. Então, ela ultrapassou toda a criação. E minha vontade íntegra e permanente nela fez a maior coisa e obteve o suspirar do Redentor. Então, imagina, o Fiat de Nossa Senhora, o que criou? O que gerou o Fiat de Nossa Senhora? Um exemplo do que Deus, nela, a vontade íntegra nela fez. O Fiat dela unido com o Fiat de Deus gerou o próprio Deus no útero dela. Então, o que ela fez? O que a vontade íntegra e permanente nela fez? Obteve o suspirar do Redentor. Então o anjo chega e fala, Deus já pronunciou o Fiat, agora ele está esperando o seu. E quando ela falou, Fiat, seja feita a tua vontade, seja feita a vontade de Deus. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, o que acontece quando uma criatura tem a vontade íntegra nela? Um exemplo do que aconteceu. O verbo se fez carne. Deus se encarnou com um ato desse. Não foi um ato só de Deus. Assim, de Deus em si mesmo. Foi um ato da divina vontade em Deus e um ato da divina vontade na criatura. E o verbo se encarnou. É muito grande o que faz a divina vontade. É mais que sol. É mais que sol. Sol mais fulgurante, céu mais esplêndido. Por isso, minha mãe é rainha em meio à criação. Por isso, minha mãe é rainha em meio à criação. O sol, por exemplo, ela é rainha, ela supera o sol, porque o sol mantém a vida humana. O sol, ele é crucial, imprescindível para a vida humana ser mantida na Terra. Vida humana. E o que a Nossa Senhora fez, o Fiat dela, trouxe vida divina. Então, supera, ela é rainha. Ela supera, porque o Fiat dela, o sim dela, o faça-se dela, da vontade humana dela, unida com a vontade divina,
quando ela falou, faça-se, gerou vida divina. Vida divina. Uniu de novo a vida, restabeleceu de novo a vida divina para todas as criaturas. A vida divina que foi perdida por causa da desobediência foi recuperada. Temos de novo agora a graça, a vida divina, o Redentor. Aconteceu, nossa, muito incrível. Então ela supera a criação. Muito. Ela doa, através dela a gente recebe a vida divina e essa vida divina é mantida. O sol mantém a vida humana. Agora, o que a Nossa Senhora fez? Vida divina, portadora da vida divina, portadora de Jesus, vida divina, é rainha, supere muito, muito a criação. Porque ultrapassou tudo e minha vontade encontrou nela o alimento de sua razão. Minha vontade encontrou nela o alimento de sua razão, que íntegra e permanentemente a fazia viver nela. Havia sumo acordo, davam a mão mutuamente. Não havia fibra de seu coração, palavra, pensamento, sobre o qual a minha vontade não possuía a vida. Tudo o que ela fazia era para Deus. Era para fazer, para o desejo de Deus acontecer. Tudo que ela fazia era para que a vontade de Deus se cumprisse. Deus queria algo, ela falava, fiat, sim, seja feita a tua vontade. Por mais difícil que fosse. Não foi fácil, ela sofreu muito. Ela sofreu muito, o coração dela sangrou. Deus falou, meu filho, o nosso filho vai morrer na cruz. Meu Deus, que dor no coração. Eu vou ser mãe e ele vai morrer na cruz. O meu filho, meu filhinho maravilhoso, lindo Deus, eu vou ter que ver meu filho morrer na cruz. Mas a cruz, gente, meu Deus, a gente não tem noção da dor de Nossa Senhora. A cruz era pena para os piores assassinos. Os piores da humanidade eram crucificados. Como se fosse hoje a pena de morte lá para quem... No Brasil não tem pena de morte, mas vamos pensar... A pena máxima aqui do Brasil hoje, prisão, não tem prisão perpétua, não. Eu não sei falar de direito, não. A pena máxima aqui do Brasil. No Brasil eu não sei, vamos falar de mundo, que aí eu sei que tem pena de morte. Os países têm pena de morte. E a pena de morte, nas regras jurídicas lá de Código Penal dos países, a pena de morte é a máxima. Então, se a pena de morte é a máxima, é para aqueles crimes mais cruéis, para quem faz aquele crime pior de todos. Porque a pena vai de acordo com o grau de crime que a pessoa cometeu. Então, quem aqui no Brasil, quem rouba um pacote de arroz no mercado, vai ter uma pena. Quem comete um assassinato vai ter outra pena. E a pena de quem comete um assassinato vai ser muito mais cruel. É proporcional ao crime que a pessoa cometeu. Então, a pena de morte é para aquele crime mais horrível. Aquele crime mais grave de todos, a pena de morte que tem nos países. Então, Jesus recebeu a condenação dele. Foi pena de morte. Então, a pena de morte, a crucificação era a pena máxima para aqueles piores crimes. Então, ela teve que aceitar isso. Porque ela entendia, né? Ela entendia o que significava isso, por que isso. E acontecer a redenção. E ela fez. Havia sumo acordo.
ela teve com Deus esse sumo acordo em tudo, inclui a crucificação do filho dela, inclui ela ver o filho dela sofrendo tanto na vida íntima dele, com ela, vivendo com ela lá, e depois a vida pública. Ela via tudo, ela sabia tudo que Jesus sofria, ela sabia. Ela tinha consciência, ela sabia, ela e ele eram uma coisa só. Então ele estava sofrendo, ela sofria junto. Tudo que ele estava sofrendo, ela sofria. E ela falava: Fiat, seja feita a vontade de Deus. O livro Vida Íntima de Jesus, a gente vê muito isso. Jesus narrando, né, o que estava acontecendo. Aí, quando ele foi se despedir da mãe dele para ir para a vida pública, aí ela sofria demais, mas falava, chorando: Fiat, eu aceito meu filho sair de casa. E ela via tudo que ele ia sofrer. Ela via a rejeição que ele ia sofrer. Ela via o quanto ele ia sofrer, assim, quanto que ele ia se desgastar o corpo. Tanto que ele ia sofrer, que ele ia passar fome, frio, que ia pegar chuva, que ia dormir em lugar, nem ia dormir às vezes. Ela via tudo isso. Ela é mãe, gente. Mãe, imagina, você pensa. Mãe que quer que a gente sempre vê nosso filho como um bebezinho que você quer pegar no colo e cuidar. E aí você vê seu filho sofrer tanto. E tudo isso, ela é um sumo acordo com Deus, com a vontade de Deus. Ela sabia que tudo que acontecia com Jesus era vontade de Deus. Ele é a própria vontade de Deus. Ela sabia que tudo que acontecia, cada passinho que ele dava, cada pensamento dele era vontade de Deus. E ela aceitava tudo. Tudo que ele tinha que fazer. Não havia fibra de seu coração, palavra, pensamento sobre o qual a minha vontade não possuía a vida. E o que um querer divino não pode fazer? Tudo. Não há potência que lhe falte, nem coisa que não possa fazer. Por isso se pode dizer que tudo fez, e tudo o que os demais não puderam fazer, nem poderão fazer todos juntos, o fez ela sozinha. Porque a vontade divina pode tudo. Tudo, tudo, tudo. E ela estava sempre em sumo acordo com a vontade divina. Então, para Deus, ela fez tudo. Mesmo que ela não tenha, assim... como que eu explico assim, Senhor? Como que ela... Deus, ele pode fazer tudo. E a divina vontade pode tudo. E ela tinha um sumo acordo com a vontade divina. Tudo que a divina vontade quis fazer, ela podia fazer. Então, Deus considera que ela fez tudo. E fez mesmo. Mas assim, o que eu tô querendo dizer? Por exemplo, quando a gente... no sentido assim, quando Jesus fala para Luísa, por exemplo, do sofrimento. Do sofrimento. Ele fala para ela que chega um momento que ela não sofre mais. Ela era crucificada, né? Ela sentia as dores de Jesus. Chegou um momento que ela não sentia mais as dores dele. Mas ele falava para ela assim, mas eu não preciso mais te comunicar minhas dores, porque eu já tenho um sumo acordo com você, se eu quiser que você sofra, você já está disponível para sofrer. Então, para mim, é como se eu estivesse sofrendo. Se eu quiser... por exemplo, ele comunicava muito com ela as amarguras dele. Ele estava sofrendo na alma, assim, as amarguras dele, por causa de toda a situação das ofensas, né, da situação das criaturas. Ele comunicava com ela. E aí chegou um momento, e ela ficava muito amargurada. E chegou um momento que ele não fazia mais isso. Aí ela falava, nossa, mas eu não sou digna mais de receber seus sofrimentos, né? O Senhor não comunica mais suas dores. E ele falou, mas eu só queria a sua vontade. Eu queria a sua vontade. Agora a sua vontade é sempre a minha. Então, se eu quiser que você sofra, você está disponível para sofrer.
Então não preciso mais te comunicar, já é como se você estivesse sofrendo. Não, eu sei que você está sempre com a vontade, ele quer a nossa vontade, sempre unida com a dele, de sempre falar Fiat, de sempre ter esse sumo acordo com ele. E às vezes não, você não sofre, mas você está sempre, sim, Senhor, se o Senhor quiser que eu sofra, não tem problema. E isso é tão importante, a nossa vontade, estar sempre em sumo acordo com Deus. Aí ontem eu estava falando com meu colega, ele achou estranho, ele falou, não, Michele, você não tem que ficar pensando nisso. Eu falando para ele assim, olha, ele falando, como é que tá? Agora você já tá como gerente, como é que você tá? Você tá mais tranquila? Eu falei, tô mais tranquila. Foi um susto, assim, quando ele me perguntando como que foi. Eu fiquei bem abalada, assim, eu senti um peso da responsabilidade, assim, muito grande. E minha carne tremeu, meu corpo ficou. Mas o meu humano ficou apavorado com isso. Mas eu rezei, eu entreguei para Deus. Eu entendo que a gente está aqui na Terra para fazer a vontade de Deus. Então, eu entendi que isso é a vontade de Deus e aceitei. E agora eu estou mais tranquila. E eu não lembro direito assim, tudo que eu falei para ele, mas eu falei assim, é muita responsabilidade, né? Porque isso me deixou bem assustada. Sou responsável pela empresa, eu sou responsável pela parte tributária da empresa nos órgãos do Brasil inteiro, nos órgãos estaduais, federal nem tanto, mas é estadual e municipal. Tipo, nas prefeituras. Quem é responsável pela empresa aqui, deu um problema que tem que mandar todas as obrigações fiscais. Quem que manda? O nome tem que ter um nome lá de quem manda, um contador responsável. Aí eu fiquei assustada com isso. Falando para ele que o que é a consequência disso? Se tiver algum problema, tiver que responder na polícia alguma coisa, eu vou ter que ir. Aí eu falei, mas eu já coloquei, eu falei eu coloco na mão de Deus. Eu já falo, Senhor, se acontecer alguma coisa. Que eu falei assim pra ele, não, eu tava pensando esses dias, eu fiquei assustada com isso, é muita responsabilidade, a empresa é muito grande, tudo, é muita coisa, muito grande, é muita responsabilidade, muito valor envolvido. Eu posso ter que responder na polícia, eu posso ter que um dia estar na Polícia Federal respondendo alguma coisa, esclarecendo alguma coisa. Eu posso ter meus bens bloqueados, mas aí eu estava refletindo, mas por mais que a empresa seja grande, muito grande, o que é isso diante da eternidade? Não é nada. O que é o máximo que pode acontecer comigo é eu ser presa, por exemplo. Eu ser presa por causa de uma coisa que está mal explicado e acaba que eu não faço tudo, né? Então, pode acontecer alguma coisa que ficou sem explicação, não deu para explicar direito, alguma coisa assim, e eu tenho que ficar um dia na cadeia, eu tenho que chamar um advogado para poder me ir comigo para eu não ficar, sei lá, posso ter que ir na polícia responder alguma coisa. O máximo que pode acontecer é isso. E o que é isso? Se eu pensar, isso vai ser uma coisa que vai me prejudicar na minha vida humana. Mas o que é minha vida humana? Diante de Deus, diante da eternidade, o que é? É uma gota de água no oceano? O tempo que eu vou viver aqui na Terra vai ser uma coisa que vai acontecer aqui no âmbito Terra. E o que é essa vida aqui na Terra? Se eu sou eterna, se eu tenho uma alma. Ele falou, se acontecer qualquer coisa, você morrer, você vai pro céu, né? Então você não tem que se preocupar com isso, você não tem que ter medo de nada, você não tem que ficar aflita, porque qualquer coisa que acontecer vai ser prejudicar o ser humano, e isso vai ser glória, porque se você morrer, por exemplo, vai pro céu. Então, a gente não tem que se preocupar, né? Colocar, nossa, a empresa é gigante, isso é uma coisa assim, absurda. Mas quando eu olho para a empresa
para os valores envolvidos, e comparo isso com... e abro a minha mente e entendo a verdade, isso é nada. Gente, isso é nada. Não é nada. Aí eu falo, então, eu não tenho que me preocupar, posso ficar tranquila. Vou fazer o meu trabalho, Deus é que vai fazer em mim e tudo. Tá tranquila. Aí eu falando isso pra ele, né? Eu falei assim, não, então eu tô mais tranquila agora por isso, porque eu vi que não é nada. Não é nada, não que eu vou deixar de fazer as coisas de qualquer jeito, não é isso. Mas se a gente parar pra pensar, essas coisas que a gente vive na Terra, a gente não tem que dar tanta importância, assim, é colocar, como Jesus fala, como a escória. Escória fica em segundo plano, primeiro é Deus. Então, eu não, gente, eu comecei a falar aqui, lembrando da conversa que eu tive, falando que Deus tinha falado, e eu não lembro por que eu comecei a falar isso. Misericórdia, Senhor. Me deu um branco agora aqui. Eu vou ler aqui de novo para entender por que veio esse pensamento na minha cabeça. Jesus falou uma coisa aqui no livro do céu que me fez lembrar isso, que tem a ver com o que eu li aqui. A conversa que eu estava tendo com meu colega. Eu falei assim, peraí. Nossa, Jesus amado. E o que um querer divino não pode fazer, tudo, não há potência que lhe falte, nem coisa que não possa fazer. Ah, tá, lembrei. Ai, meu pai, obrigado. Porque eu falei assim, Luísa tava... O que Deus quer? A nossa vontade disponível. Aí eu contando pra ele, eu falei, não, ó, eu já converso com Deus assim, Senhor, o que acontecer, Fiat. O que acontecer, Fiat, porque eu sei que se acontecer uma coisa desse tipo, quem vai me dar força para suportar é o Senhor. Então eu sei da minha responsabilidade. Quando eu assinei eu tive que assinar, né? Eu sei das responsabilidades que eu tô assumindo. Tem riscos, eu sei. Quando eu assumi isso, eu falo, eu falei Fiat na vontade de Deus. Eu sei que tudo que acontecer daqui para frente tá na vontade de Deus e eu vou, caso aconteça alguma coisa assim que eu tenho que conversar com o delegado, esclarecer alguma coisa, eu vou receber a força de Deus, a sabedoria de Deus, a luz de Deus, e quem vai me sustentar é Deus, quem vai estar ali é Deus. Então eu sei que a minha carne vai tremer, pode ser que eu fique bem abalada assim, fisicamente. Mas eu já entrego para Deus de antemão. Aí ele falou assim, não, Michele, você não tem que ficar pensando nisso. Não pensa assim, não. Nem pensa nessa possibilidade. Não reflete sobre isso. Tipo assim, não pensa. E eu não, mas eu gosto de fazer isso. De já falar para Deus, Fiat, eu sei que pode isso acontecer. E mesmo assim eu falo, Fiat, eu aceito. Eu já aceito agora. Aí, só que ele não entendeu. Ele falou, não, mas eu não... Tipo assim, eu não vou ficar pensando nessas coisas ruins, porque vai atrair, né? Coisa ruim. Não, não é isso. Quando eu tenho essas conversas com Deus, é para falar assim, eu tô aqui disponível. E aconteça o que acontecer. Eu já falo Fiat, eu já vejo lá na frente alguma coisa que pode acontecer. Eu sei que eu tô assumindo isso e que isso pode acontecer. Como já aconteceu com outros colegas que trabalham nessa profissão. Por que não ia acontecer comigo? Ué? Eu tenho que responder alguma coisa, esclarecer alguma coisa? E eu já penso, sim, Senhor. Então ele quer a minha vontade. Pode ser que isso nunca aconteça. Mas a minha vontade já tá aqui, eu já faço um sumo acordo. Porque, gente, já pensou, eu assumo, mas aconteceu, eu vou me revoltar com Deus? Olha, porque o Senhor permitiu que acontecesse isso. Eu tô aqui agora na polícia. Tô aqui agora na polícia, respondendo na polícia. Não era a sua vontade que eu assumisse esse cargo, agora por causa disso eu tô aqui na polícia. E eu me revoltar com Deus? E o sumo acordo que vocês... E o sumo acordo, Michele? Você não falou que ia assumir isso e não sei o quê. Então,
É importante demais, só que as pessoas não entendem isso. Não, isso aí você tá atraindo coisa ruim, não precisa pensar nisso. Deus é tão bonzinho, ele não vai fazer isso com você. Ele vai te livrar disso. Gente, ele é bonzinho, ele é lindo, maravilhoso de todo jeito, mesmo se ele permitir que isso aconteça comigo. Ele é bom do mesmo jeito. Eu vou estar diante dos juízes da terra, igual Jesus esteve. Eu vou estar do mesmo jeito que ele. Eu vou estar fazendo, eu vou ser imitando a vida dele, humana. Isso é ruim? Sei que nunca aconteça, mas pode ser que aconteça. E se acontecer, Jesus vai mostrar. Eu também, minha filha. Sim, eu tive diante de juízes. Eu tive que responder. Então, eu tô vivendo, eu que vivo na sua vida. Eu tô revivendo, eu tô vivendo de novo. Eu tô continuando minha vida humana na terra em você. Então, eu quis viver isso de novo. Meus pensamentos são mais altos, né? Tem um propósito nisso muito grande, de um bem muito grande para toda a humanidade. Então, eu vou aceitar. Eu já aceitei, Senhor. Então, é isso, assim, é essa reflexão que a gente faz na divina vontade, que as pessoas não só pensam assim, não, eu vou atrair coisa ruim, isso aí coisa ruim ficar pensando nisso, prisão, polícia. Então, portanto, não te admire se te aponta a criação e a soberana rainha. Não é porque eu gosto, que eu quero fazer, que eu acho bonito falar sobre isso, é porque é o exemplo, né? Porque devo indicar-te os exemplares mais perfeitos e lindos, onde minha vontade tem vida perene e onde jamais encontrou obstáculo a seu campo de ação divina para operar coisas dignas de si. Nossa, que lindo! Incrível! E ele quer fazer isso com todos. Ele quer viver na nossa vida e operar coisas dignas dele. Fazer coisas dignas da pessoa dele. Exaltar os atributos dele nas suas ações, na sua vida. Você se cópia dele. Você ser cópia do seu pai. Fazer as coisas como o seu pai faz. O seu pai é lindo, perfeito, santo. E você fazer coisas dignas do seu pai. Digna, seja um exemplar perfeito do Pai. Claro que a gente é tão pequeno, ele é Deus, a gente é humano, mas mesmo assim, a nossa miséria, a gente aceita, né? Fala fit. Mas a gente vê isso acontecer realmente. Ele operar coisas dignas dele. Gente, o que é digno? Ser honesto, ser santo, amar como Deus ama. Fazer as coisas com dignidade, viver sua vida com dignidade, assim, fazendo tudo conforme a vontade de Deus. Sempre fazendo tudo sendo como Deus, por exemplo, imutável como Deus, santo, misericordioso, sabedoria de Deus. Ele coloca em você o que ele é. Por isso, minha filha, se queres que meu Fiat Supremo reine como no céu, que é a maior coisa que nos resta fazer para as humanas gerações, olha, o que falta fazer para as humanas gerações? Que a vontade dele reine. Faz com que meu querer tenha o posto de soberano e que viva íntegro e permanente em ti. De todo o resto não tenhas nenhum pensamento, nossa, nem de tua incapacidade, nem das circunstâncias, nem das coisas novas que podem surgir em torno de ti. Porque reinando em ti meu querer, servirão como matéria e alimento para que meu Fiat tenha seu cumprimento. Olha, gente, que lindo! Nossa, meu Deus, que coisa linda! É isso, é incrível demais o que ele está falando. Minha filha, se queres que meu Fiat reine, que é a maior coisa que nos resta fazer para as humanas gerações, o maior bem que falta fazer para as humanas gerações, que foi feito, já está feito, está aqui o livro do céu. Esse é o maior bem, está aqui, porque é através desse livro aqui que vai formar o reino da divina vontade na nossa alma. Faz com que meu querer tenha o posto de soberano e que viva íntegro e permanente em ti. Fala a mesma coisa pra gente.
Faz com que a vontade divina esteja íntegra e permanente em ti e tenha sempre esse sumo acordo com Deus. O que Ele quer, você quer e faz, e Ele faz em você. E as coisas que Ele quer que isso aqui seja divulgado, como Ele falou. A Luísa escreveu, tá aqui, agora a gente lê e divulga para o mundo. Então, só pensa nisso, gente. Olha o que ele tá falando, só pensa nisso. Que é o que ele tá falando aqui. Eu tava falando aqui esse monte de coisa. De polícia, de não sei o quê, de trabalho. Eu falei, né, o que Jesus estava falando, ele estava falando na minha boca com meu colega. Quando eu penso nisso aqui, é nada. Essa empresa, Michelle, uma empresa gigante, não sei das quantas, não é nada. É uma gota. Pensa no planeta, pensa no planeta Terra. É grande, né? A empresa está aqui no planeta, é um pontinho no planeta Terra. E o planeta Terra ainda está no meio de um monte de galáxias e não sei o que, então não é nada. E você é mais nada ainda. Então, gente, não é nada. Por mal que seja a minha responsabilidade e tanto tal, não é nada. E é Deus que vai fazer tudo. E Ele faz. Eu fico assim, eu fico olhando para Ele, né? Eu fico vendo, eu vejo as coisas que eu faço e eu fico olhando para Deus assim. O que Ele fez. Meu Deus, incrível. O que Ele faz. A capacidade que Ele me dá para entender as coisas. Gente, é muito incrível. É Ele que faz tudo. Eu fico olhando assim para mim mesma, né? Para mim mesma assim, no sentido de olhando Deus, pensando na minha mente. Chega uma pessoa com problema das... Meu Deus, Michelle, isso aqui é o problema dos problemas do ano e tem que resolver. E eu não sei muito do assunto que eu assumi. Que é um tributo que eu não domino muito. Não domino, mas o pouquinho que eu sei, quando a pessoa chega, eu já entendo tudo. Não, já entendi tudo. Isso aqui eu sei onde está a raiz desse problema aqui. Vem cá, deixa eu te mostrar. Ó. O problema acontece aqui, ó. E não adianta a gente ficar tentando resolver. Nós somos a ponta, né? Não adianta a gente ficar apagando um incêndio aqui na ponta, porque o problema está lá no início, ó. Vem cá, deixa eu te mostrar, tá aqui, ó. Então, para a gente resolver isso aqui, a gente tem que conversar com essa área aqui para parar de acontecer esse problema. Parou de acontecer esse problema aqui, acabou o problema aqui na frente. Então, eu vou levar isso aqui para a gente resolver isso aqui, cortar o mal pela raiz. Não adianta eu ficar passando remédio, não. Apagando incêndio. Eu não vou ficar aqui para apagar incêndio, vou ficar aqui para resolver o problema na raiz, para vocês trabalharem de forma mais tranquila, com mais segurança, com mais tranquilidade. Eu não quero que vocês fiquem aqui desse jeito, sofrendo desse jeito, com esse estresse na cabeça por causa disso, que todo dia chega um incêndio maior. Não, e é Deus que me mostrou tudo. Eu fiquei, Senhor, eu não sabia, não tinha noção dessas coisas. E aí Ele mostra o problema, Ele já mostra a luz para resolver. E para lidar com as pessoas, para lidar com... Imagina, o jeito que Ele fala, o jeito que Ele... Eu fiquei nervosa, eu pensei assim, nossa, então no dia que eu assumir mesmo, que eu tiver que falar com todo mundo, chamar todo mundo para se reunir na minha frente para eu falar, eu vou morrer do coração. Nossa, eu fiquei Nossa, eu fiquei tão tranquila. Ele fala com segurança. Ele, gente, eu falo ele porque não foi eu mesmo. Ele fala com a segurança, ele tem um domínio para falar as coisas, para explicar as coisas, para organizar as coisas, para gerir as coisas, que é incrível. Então ele falou aqui, ó, não preocupa com nada, só faz que a minha vontade tenha pleno domínio na sua alma. Não preocupa com nada. Deixa que eu vou fazer tudo. A única coisa que deve ser a preocupação é que a minha vontade esteja íntegra na sua alma. De resto, não tenhas nenhum pensamento, nem da tua incapacidade, nem das circunstâncias, nem das coisas novas que podem surgir em torno de ti. Então, eu tenho que falar, faça-se, deixar a vontade de Deus reinar e não pensar em mais nada. E nem ficar então pensando, se acontecer, já está no Fiat, se acontecer. Eu não preciso nem ficar pensando, eu penso com a intenção de falar, Senhor, mesmo se acontecer, Fiat.
Às vezes ele quer que eu fique pensando mesmo, né? Então, você precisa só pensar que a minha vontade esteja íntegra e viva um dia de cada vez, porque você não sabe se daqui um segundo você está viva. Então, viva um dia de cada vez. Nem das coisas novas pode surgir. Então, não é para ficar pensando no futuro. Não é para ficar pensando no futuro, então. Realmente não é. Nem das coisas novas pode surgir em torno de ti, que é o futuro. Você não sabe, Michelle, não fica pensando no futuro. A polícia na sua frente? Não. Se aparecer na sua frente, você vai pensar sobre isso. E eu que vou te falar o que você tem que falar na hora. Você não tem que treinar nada, não tem que pensar nada. Pronto. Ai, que lindo. Não preciso pensar nisso. Então, realmente, Senhor, se meu colega tinha razão, né? O Senhor que estava na minha frente falando, então, né? Precisa ficar pensando nisso, Michele. Polícia. Mas é porque a outra colega minha foi falar comigo e ela ficou falando essas coisas comigo. Mas Jesus mostrava nela uma amargura tão grande, ela estava tão amarga, e ela ficou despejando em cima, ela ficou falando, ninguém fala para você dessas responsabilidades. Ninguém fala, e ninguém tá nem aí com isso. Eu não, as pessoas falaram, eu assinei os documentos, eu sei. Mas enfim. Que lindo isso aqui, gente. Nem das coisas novas pode surgir. Não pensa na tua incapacidade, não tenha nenhum pensamento de ti mesmo, da tua incapacidade, nem das circunstâncias que está acontecendo, não pensa. Só pensa que a minha vontade esteja íntegra em ti. Vai fazer seu estudo, que a minha vontade é que você estude e entenda cada palavrinha dessa aqui e que divulgue isso e vai viver sua vida. Não pense na sua incapacidade, nem nas circunstâncias, nem que pode surgir. Porque reinando em ti, meu querer, servirão como matéria e alimento para que meu filho tenha cumprimento. Então, tudo que acontecer na sua vida, circunstâncias, tudo que acontecer, vai ser alimento para que meu filho tenha seu cumprimento. Tudo que acontece na sua vida. Só pensa que a vontade divina tem que estar íntegra e tudo que acontecer vai ser alimento, vai ser Deus fazendo. É Deus que está lá trabalhando, é Deus que está falando, é Deus que está cuidando, é Deus que está resolvendo, é Deus que está fazendo tudo. Não sou eu. Não. Nossa, o trecho, eu pensei que eu ia conseguir terminar hoje, mas não. Então, deixar essa palavra aqui incrível. Esse final aqui, para mim, foi surpreendente. Incrível. Tivemos e sempre estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Filha de Jesus, eu confio em vós. Amém.